Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tenho certeza que vocês pensaram em perguntar. Espero também que esteja tudo bem com você, com seus familiares e com as pessoas próximas a você. Galera, hoje estamos aqui para a videoaula sobre cilindros. Então, bora começar? Definição, moçada. Cilindro é um sólido que possui duas bases circulares paralelas. Se você olhar aqui no cilindro, galera, em cima nós temos um círculo, embaixo nós temos outro círculo. Exemplo de cilindro. Cilindro, galera. Vou tampar aqui para a gente não ver a marca. Cilindro, galera, é um sólido que está o tempo todo no nosso dia a dia, né? Um círculo em cima, um círculo embaixo, paralelos. Ok? Agora vamos falar, moçada, dos elementos do cilindro. O cilindro ele tem alguns elementos bem conhecidos pela gente. Primeiro, como as bases do cilindro são circulares, a distância do centro até a extremidade de cada uma das bases é o raio. Então, galera, R é o nosso raio, a distância do centro até a extremidade da circunferência da base. Base são os dois lados paralelos, os dois círculos paralelos iguais. Bom, galera, nós sabemos que se nós tivermos dois raios alinhados, nós temos um diâmetro. Diâmetro é igual a 2 raios. Agora, galera, elemento novo. A linha lateral aqui do nosso cilindro vai ter um nome. Esse nome é geratriz. A linha lateral aqui do nosso cilindro é geratriz, porque aqui não tem aresta. Aresta é o segmento que liga dois vértices, então aqui não pode falar aresta, tá, galera? A linha lateral é geratriz. E aí, galera, se nós pegarmos num cilindro reto a distância entre os centros dos dois círculos, nós teremos a altura do nosso cilindro. E no cilindro oblíquo? O oblíquo, galera, é o cilindro em que as duas bases, os dois círculos, não estão certinho um em cima do outro. Estão um pouquinho deslocados. Então, moçada, aqui a altura nós podemos assumir que é esse segmento aqui, que é a distância entre os planos que contém as duas bases do cilindro. Então aqui nós temos a altura, é só continuar com o diâmetro tracejado, você vai ver quem é a altura do nosso cilindro oblíquo, ok? Bom, galera, o que a gente pode perceber? Nós podemos perceber que no cilindro reto, a altura e a geratriz terão o mesmo tamanho, ok? E no cilindro oblíquo? A altura e geratriz têm o mesmo tamanho, galera? Não. Tanto que aqui forma um triângulo retângulo em que a geratriz é a hipotenusa e a altura é um dos catetos. E sempre a hipotenusa é maior que o cateto. Então, sempre no cilindro oblíquo, a geratriz é maior que a altura. Ok, galera? Então, o cilindro reto é o cilindro em que a geratriz é igual à altura. O cilindro oblíquo é o cilindro em que a geratriz é maior que a altura. Beleza? Volume de um cilindro, galera. Para calcular o volume do cilindro, a gente tem que lembrar que volume é o nome dado ao espaço ocupado por um sólido, por uma figura tridimensional. E aí, galera, como que eu vou calcular o volume do cilindro? Primeiro, eu vou pensar no seguinte. Qual é o espaço ocupado pela base do cilindro? A base do cilindro é um círculo, não é, galera? A base do nosso cilindro aqui é um círculo. E nós sabemos que o espaço ocupado por um círculo é a área desse círculo. E a área desse círculo é πr ao quadrado, concorda? Então a área ocupada somente pela base do cilindro é πr ao quadrado. Porém, galera, nós podemos pensar que esse espaço aqui ocupado pela base é o mesmo espaço constante se deslocando lá da base de cima até a base de baixo, é sempre o mesmo espaço. Como se você tivesse vários círculos fininhos cortados um em cima do outro. Então, galera, a ideia é o seguinte. Esse círculo ele vai preencher um espaço πr ao quadrado. Só que esse espaço πr ao quadrado ele ocupa aqui de cima até aqui embaixo. Então, essa área varre toda essa região, percorrendo toda a altura do cilindro. Portanto, o volume de um cilindro é a área da base, o espaço ocupado pela base, vezes a altura. Pensando que esse círculo se desloca de cima até embaixo, ou de baixo até em cima, sempre o mesmo círculo. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Assim como um prisma, né, galera? A ideia de cilindro e prisma é muito parecida.
prisma é o sólido que possui duas bases paralelas, iguais e poligonais. Então são polígonos paralelos iguais conectados. O cilindro é a mesma ideia, só que ao invés de ser polígono, são dois círculos paralelos iguais. Ok, galera? Então, volume de prisma e cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a área da base do cilindro a gente já sabe fácil, é πr ao quadrado. Outra coisa que a gente precisa saber, galera, é calcular a área de toda a superfície de um cilindro. Bom, galera, quando a gente pega um cilindro e abre ele, nós teremos a planificação desse cilindro. Então é só você imaginar que você tem um cilindro de papel e você abriu ele. Aqui, galera, nós vamos concentrar somente na abertura do cilindro reto, tá? Do oblíquo você não tem que preocupar. Mas quando eu tenho um cilindro reto, olha aqui, essa folha de papel aqui é um cilindro reto. Dois círculos paralelos iguais. Tá enxergando? Bom, galera, são cilindros. Quando eu abro um cilindro, eu vou ter a base de cima, o círculo de cima, o círculo de baixo. E terei também a lateral. Só que quando eu abro um cilindro, a lateral dele tem o formato de um retângulo. Então aqui, galera, ao abrir um cilindro, você tem as duas bases circulares e a lateral do cilindro, quando a gente abre, tem o formato de um retângulo. Duas bases e a lateral. Se uma questão virar para você e falar assim, calcule a área da base. Mole. Como que a gente vai calcular? A gente, para calcular a área da base, precisa só do raio, não é, galera? O raio aqui. E vamos falar que a área da base é πr ao quadrado. Fácil. Se uma questão perguntar pra gente a área lateral do cilindro. Bom, galera, a área da região lateral do cilindro, quando eu abro, é a mesma coisa que a área desse retângulo. Então, para calcular a área lateral, eu vou calcular a área desse retângulo. Repare que a altura do cilindro é a mesma altura do retângulo. Quando você abre o cilindro, a altura é a mesma. E, galera, a base do retângulo, essa linha toda, é igual à linha que contorna a nossa circunferência. Reparem, a linha que contorna a nossa circunferência, quando eu abro, fica sendo a base do nosso retângulo. Então, galera, aqui, a linha que contorna essa circunferência é o comprimento de uma circunferência, que a gente calcula o tamanho dela usando a formulinha 2πr. Portanto, ao abrir o cilindro, esse lado do retângulo vai ser 2πr, que é exatamente o tamanho do comprimento da circunferência. E aí, galera, a área lateral do cilindro vai ser a área desse retângulo, que vai ser simplesmente 2πr vezes h, ok? E se a gente precisar calcular a área total de um cilindro, a área total de um cilindro, galera, é calculada somando a área da base duas vezes, mais a área da lateral do cilindro, ok? A área total é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido aprender as formulinhas básicas, são simples. Volume do cilindro, área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Área da base, πr ao quadrado. Área lateral, 2πr vezes h. Só isso, galera. E o cilindro tem duas bases circulares paralelas. Pronto, fechou o conteúdo dessa aula. Então é isso, galera. Um abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!